Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimo. Estive viajando, hoje estou de volta trazendo alguns vídeos aí, né? Tentando trazer todos os vídeos para todos os meus canais, que é bem difícil, né? Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal, que é o poder do jejum. Sim, você parar de comer tem um poder violento e hoje eu quero falar sobre isso, tá bom? CP, mas quer dizer que se eu parar de comer eu vou ter benefícios? Cara, é triste falar isso, mas é. A gente come demais, a gente come em excesso, né? O que acontece? A gente precisa aí, por exemplo, de 10 gramas de glicose, a gente tem 150, tá sobrando, tá? Então, como tá sobrando muito nutrientes, é preciso a gente parar de comer para que o metabolismo do corpo, o corpo, ele aguente fazer a metabolização e dê tempo para o corpo metabolizar tanto nutrientes. Essa que é a verdade, a gente não para de comer, tá? E hoje eu quero falar do jejum intermitente, do poder do jejum, quantos dias a gente pode fazer jejum, o ideal, tudo eu vou falar nesse vídeo de hoje para vocês entenderem. Então vamos lá, vídeo de hoje, poder do jejum. Então vem comigo que o vídeo está demais. Primeira coisa muito importante que você tem que entender é que, no mínimo, a alimentação tem que ser dessa forma, tá? Você come, espera 5 horas, depois come de novo, depois espera 5 horas. Esse aqui é o jejum, vamos dizer, tradicional. Almoço, café da manhã, almoço e janta. O que acontece? O nosso organismo ele precisa de um tempo para trabalhar. Por exemplo, o estômago precisa de um tempo para fazer o peristaltismo, tá? Então, quando a gente dá esse tempo para o organismo metabolizar as coisas, aí ele vai funcionar bem. O grande problema da gente é que a gente tenta fazer o nosso organismo trabalhar sem necessidade. Ver um exemplo, gente que bebe muito álcool. Toma álcool e não dá tempo dos órgãos metabolizar o álcool. E acontece problemas. Quando você bota uma máquina para trabalhar em excesso, ela vai estafar, ela vai dar defeito. E é justamente isso aí que chamamos de doença. Os defeitos que acontecem na nossa máquina, que é o nosso organismo, tá? Então o ideal seria pelo menos você ter um tipo de jejum aqui, ó, né? De 5 em 5 horas você fazer uma dieta e durante a noite você deixar pelo menos umas 10, 12 horas o organismo em jejum para poder fazer ele trabalhar. Na verdade, a gente precisa entender que toda energia que nós obtemos, ela vem da planta, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Toda a energia do universo, ela vai primeiro para os seres fotossintetizantes, que seriam algas, plantas e outros, né? Então, esses seres, eles são a cadeia alimentar de herbívoros, que são a cadeia alimentar de carnívoros, que são também a nossa cadeia alimentar, beleza? Então, cada vez que a energia passa de uma cadeia para outra, ela passa apenas 10%. Então, por exemplo, o coelho comeu a árvore, né? Ele obtém 10%. A cobra comeu o coelho, ele obtém 10% dos 10% que o coelho comeu. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é muito mais eficiente a gente comer a planta, porque a gente obtém energia pura. Se eu comer o animal que comeu a planta, o que acontece? Eu vou obter 10% dos 10% que ele obteve. Então, se eu tivesse direto na planta, eu ia eliminar essa cadeia de redução de energia, tá bom? Por isso, plantas e legumes têm sempre mais energia do que os animais. Plantas, frutas e legumes são mais energéticos do que os animais, tá bom? Na prática, se você pegar, sei lá, 1000 caixas de carne, ela vai dar uma caixa de vegetal. O vegetal tem muito mais energia que um animal, né? Ou um peixe, outra coisa, porque ele tem energia direto uma produção de energia que ele já absorveu do sol, tá? Então sempre os vegetais têm mais energia do que os animais. E outra questão muito importante é que ele tem mais energia com menos biomassa. Então, se você, para comer a quantidade de energia do vegetal, tem que pôr muita massa, tá bom? Quando a gente vai ficando mais velho, o nosso metabolismo vai ficando mais lento. Você já sabe disso, né? Os seus órgãos, eles não trabalham igual à juventude. Os seus órgãos vão ficando mais velhos e vão ficando mais debilitados. Então, por isso, o metabolismo vai caindo com a idade.
né? Quando você é recém-nascido, o metabolismo está em 100%, você come qualquer coisa e já está fazendo digestão. Aí você vai envelhecendo, a digestão, o metabolismo vai diminuindo, tendendo a chegar a zero. Por isso, a gente precisa ativar o nosso metabolismo para que ele funcione e as atividades dos nossos órgãos comecem a funcionar corretamente, tá bom? Então, existe uma redução na queima de calorias com o tempo. Por isso, a gente tem que compensar essa caloria, por exemplo, fazendo atividade física, tá bom? Bom, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Equilíbrio de calorias. Ó, como que funciona o saldo de calorias que a gente obtém? O saldo calórico funciona dessa forma. Calorias gastas menos calorias consumidas é igual ao saldo calórico. Então, vou repetir. Se você quer saber quanto de saldo calórico você tem, você pega a caloria que você gastou menos as calorias consumidas. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que esse macaco aqui, ó, ele dorme o dia todo, não faz merda nenhuma, não pratica nada e ele come demais, né? O que acontece? Vai sobrar calorias. Ao contrário, se uma pessoa ela faz muita ginástica e come muita verdura, isso quer dizer que a quantidade de calorias que ela está gastando é muito maior que a quantidade de calorias que ela tem ingerir. Então, a gente tem que entender essa balança para este lado aqui, ó. Nem ser igual e nem ser menos. Então, a quantidade de calorias que nós gastamos tem que ser maior do que a que a gente ingere. É esse aqui o ponto que nós queremos, tá? Se a quantidade de calorias que nós gastamos é maior, a gente vai sempre tender a emagrecer, tá? E não a engordar, entendeu? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com quanto que a gente come e quanto a gente gasta nas nossas atividades físicas. Então vou dar um exemplo aqui da Mariazinha. A Mariazinha tomou um café da manhã com 300 calorias no café, 200 calorias no lanche, né? E aí depois ela comeu um almoço bem reforçado com 1000 calorias, depois ela comeu um lanche da tarde com 300 calorias, depois ela comeu um jantar com 800 calorias. E aí, o que acontece? Ela comeu 2.600 calorias. CP, e daí? E daí que do outro lado da balança vem a atividade física. Aí ela limpou a casa, gastou 500. Aí ela dormiu, gastou 200. CP gasta caloria dormindo? Gasta. Aí ela jogou um videogamezinho, gastou 100. Depois ela pulou uma corda, ela gastou 400. Total do que ela gastou, 1.200 calorias. Presta atenção. Ela comeu 2.600 e gastou 1.200. Ou seja, ela está com saldo negativo de 1.400 calorias. CP, se eu tiver um saldo negativo de calorias, o que vai acontecer? A caloria, de vez ser queimada, ela vai ser depositada e vai começar a acumular. Então, aquela gordurinha localizada que você tem é porque você está comendo demais e gastando pouco. Então, vai sobrando e isso vai sendo transformado inevitavelmente em gordura e em outros tipos de carboidrato. Então, o que acontece? A gente gasta pouco e come muito. E aí vai sobrando, o saldo vai ficando negativo. Por isso, o caso daqui da Mariazinha, o saldo calórico dela é negativo. CP, e o que isso tem a ver com jejum? Segura aí que já vou chegar nisso. Agora vamos dar um outro exemplo. Nós temos uma menina aqui que é muito ligada ao esporte e ela tomou 300 calorias em um café, 800 calorias no almoço, 200 calorias de frutas durante a noite. Isso quer dizer que ela teve um total de 1.300 calorias consumidas. Ela comeu 1.300 calorias. Só que, do outro lado, na atividade física, ela queimou 600 calorias limpando a casa, 300 dormindo, 200 fazendo lazer. CP, por que ela consumiu mais calorias dormindo? Porque essa pessoa aqui, ela dorme de forma correta, então gasta mais calorias. 200 fazendo lazer, 100 calorias na academia. Total, ela, então, gastou 2.100 calorias. Isso quer dizer que ela tem um déficit, um aumento, tá sobrando 800 calorias positivo, ou seja, essas 800 calorias que está sendo exercitada, está comendo gordura localizada.
a ser adicionado calorias, está sendo consumido. Então, o balanço geral dela está positivo. Então, todo dia está sobrando ali 800 calorias, né, que ela está comendo, né, do organismo, ou seja, a carne dela está sendo diminuída, ou seja, a gordura localizada, as gorduras adiposas, né, todos aqueles produtos tóxicos estão sendo consumidos. Então ela está com saldo positivo de atividade física. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. A gente tem que comer menos caloria e gastar mais. Porque toda vez que gasta mais, esse excesso de gasto vai comer a gordura localizada. Vai ali sugar os carboidratos. Vai acabar com aquele glicogênio que você não quer. Então é esse o grande foco da gente. É a gente fazer com que a balança de calorias esteja positiva, a gente gaste mais do que come, tá bom? Essa que é a verdade. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de nutrientes e eu vou falar do jejum. Segura aí que o jejum já vai entrar. Quais são os tipos de nutrientes que a gente tem? A gente tem a primeira fonte de energia do nosso organismo, é os carboidratos. CP, mas o óleo ele tem mais energia. Ele tem mais energia que os carboidratos, porém, você precisa gastar energia para queimar. Então, como você gasta mais energia para queimar, acaba compensando um pouco o que você recebe. Então, por isso, os carboidratos, eles são a primeira fonte de energia do organismo. Ele é encontrado em diversos alimentos como macarrão, arroz, batata, massa, nutrientes e etc. A segunda fonte de energia do organismo é a proteína. Ela é uma fonte de energia do organismo. Ela tem as funções de tecido, órgãos, vários tipos de carne, ovo, fruta, tá? E a terceira fonte de energia do organismo é os lipídios, tá? Que são as estruturas químicas, as ligações do cérebro, as sinapses, né? As partes dos corpos como neurônio, glândulas e lubrificações. Isso tudo são óleos que a gente precisa dele, principalmente dos óleos bons, como ômega 3 e ômega 6, que é os que a gente precisa mais. Então, essas aqui são as três fontes básicas de energia do nosso organismo. Também a gente tem sais minerais que ajudam ali no equilíbrio, né? Eles não são fonte de energia, porém, eles são nutrientes importantes que vai atuar nas ligações químicas, nas reações químicas, tá? Inclusive, se você não tiver sais minerais, não adianta nada você ingerir nutrientes bons, porque eles que vão ajudar nas reações químicas. Ele atua, por exemplo, ligação de contração muscular, regulação de bomba de sódio e potássio. Ele é encontrado no sal, na carne, no leite, etc. Você já sabe. Bom, pessoal, a gente também tem as vitaminas, que também não sofrem digestão, mas o que importa é você entender essas três fontes de energia aqui, que é os carboidratos, as proteínas e os lipídios. O que acontece? A primeira fonte de energia do organismo é os carboidratos. Então, primeiro, a gente vai precisar queimar carboidrato para poder emagrecer. Bom, e eu vou dar um exemplo do perigo que é ter excessos. Excesso de quê, CP? Excesso de qualquer coisa, tá? Vou dar um exemplo de como é perigoso você ter excesso de determinados nutrientes no organismo, tá? Vamos dar um exemplo, então, da importância de você entender que a gente não pode ter excesso de nutrientes no organismo. Excesso de nutrientes é ruim para nós. Um exemplo de nutriente é a glicose, também que forma o glicogênio, né? Vou mostrar para vocês por que é ruim a gente ter muita glicose. Vamos lá. Vamos supor que você está aqui com sua célula, a célula precisa de energia para trabalhar e essa energia é obtida da glicose. Beleza, o processo é esse. Vem a glicose com oxigênio, entra na respiração celular, sai ATP, que é energia para a célula trabalhar, e sai gás carbônico. Você já conhece esse processo aí, senão já dá uma estudada em biologia que você vai conhecer. O problema é que normalmente a gente precisa de pouca glicose. Então a célula está precisando só de 20. Porém, você está comendo demais. De vez colocar 20, você está colocando 100. Se está colocando 100, está sobrando 80, não tá? O que vai acontecer com essas 80 glicoses que está sobrando? Ela vai ser armazenada, tá? É isso aí que é o grande problema da nutrição das pessoas. Que a gente come demais, está sobrando muito. A gente não precisa de 100, a gente precisa de 20, está sobrando 80. E o que acontece com esses 80? Ele vai se acumular. No caso da glicose, por exemplo,
ela se acumula muito no sangue. E aí vai ter um negocinho chamado insulina e vai tentar jogar as glicose para dentro da célula. Só que tem tanta glicose que as insulinas não dá conta. As insulinas que você está produzindo lá no seu pâncreas não está dando conta, né, de pôr a glicose para dentro da célula. Está sobrando demais, o sangue está melado. E aí o que acontece? Vai e tem uma diabetes, porque o seu organismo ele está desequilibrado, tão desequilibrado, que ele entra num processo degenerativo e acontece a doença que é, né, a diabetes. Por que tem diabetes? Porque as insulinas do cara não tá dando conta de pôr as células pôr a glicose para dentro. E aí você vai tomar insulina para tentar jogar essas glicose para dentro da célula. E por que tudo isso acontece? Porque nós comemos demais do que precisa. É isso aí, simples assim. A gente precisa de 20, estamos comendo 100, 120, 150, entendeu? Então vamos falar agora da importância do jejum. Então, CP, o que é o jejum? O jejum é uma forma de você diminuir os nutrientes que estão em excesso, dando tempo para o organismo para trabalhar, né? Você vai chegar para o organismo e falar assim, poxa, meu filho, você está precisando só de 20 glicose, eu estou tacando 150, eu vou ficar sem comer, porque aí dá tempo de você consumir as 100 que eu já tenho e mais as 20 que tu precisa, tá? Então é isso que é o jejum. Você dá tempo para o organismo trabalhar. Ele está te pedindo socorro, para de comer. O organismo está literalmente falando assim, ó, pelo amor de Deus, para de comer. É isso que o organismo fala conosco. Para de comer, você está comendo demais, eu preciso trabalhar, você não deixa eu trabalhar. O estômago fala para você, deixa eu metabolizar. O intestino está falando, cara, não estou conseguindo, você não dá tempo, né? Aí os rins trabalhando demais, o fígado trabalhando demais e aí começa a acontecer algo errado. Aí as pessoas falam muito de câncer, né? Mas por que acontece tanto câncer? Porque você faz o seu organismo trabalhar tanto que uma hora dá merda. Uma hora uma célula que não deveria se multiplica de forma errada e acontece um negócio chamado metástase, tá? Mas isso é história para outro vídeo. Então o que acontece? Você precisa dar tempo do seu organismo metabolizar. E como que a gente consegue dar tempo para o organismo metabolizar? Fazendo jejum, parando de comer. Simples assim, tá bom? Então vamos lá entender. Primeira coisa que você tem que entender para o jejum. Se você não entender isso, nem adianta fazer jejum. Para fazer jejum, você precisa enganar sua mente. A mente, eu já fiz vídeo sobre isso, é um negócio perigoso. Se ela agir contra você, você está lascado. O que a mente é? A mente é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar, sim. Mas se você dominar ela. Pode acontecer duas situações. Você dominar a mente ou ela te dominar. O que é uma mente que domina a pessoa? A mente chega pro cara e fala assim, não, cara, você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, você pode ficar no sofá o dia todo, jogando videogame o dia todo, comendo chocolate o dia todo, comendo sanduíche. Você não pode, porque você está cheio de nutrientes precisando ser metabolizado. A sua mente está falando uma coisa que você não precisa. Então você tem que dominar a sua mente e falar, não, eu não vou comer. Eu vou fazer uma bicicleta, eu vou fazer uma academia. É você no controle da sua mente, tá? E é isso que eu tenho falado aí na minha série de envelhecer saudável, falei muito sobre isso, a gente controlar a mente. Então, se você não dominar a sua mente, você não vai conseguir fazer o jejum. É a primeira coisa que você tem que entender, porque a mente vai ficar, cara, para com esse jejum aí, ó. Tá na hora de comer a batatinha frita, a mente vai tentar te atrair pro mal. Então, tu tem que dominar ela, tá? Então, como é que a gente faz para enganar a mente? Para conseguir fazer o jejum, você deve enganar a mente, enfraquecendo seus desejos e substituindo as atitudes. Sem isso, você não vai fazer o jejum, tá? Então, a primeira coisa. Então, o que acontece? É praticamente impossível fazer o jejum na frente da TV, tá? Cara, se tu vai para a TV chama comida. Não adianta. Tu vai olhar lá 2 horas de programa, daqui a pouco tu vai sentir fome e vai comer. Tá? Então, televisão chama comida. Então, se você quiser fazer jejum, você já tem que prestar atenção que você tem que sair da TV, sair dos eletrônicos. Não é só TV não, celular, computador, tá? Muito importante. Outra coisa, substitua os hábitos por as atividades braçais. Então, largue um pouco a TV, vá para a costura, uma ótima terapia, vai mexer com planta, vai mexer com a terra, vai mexer, entendeu? Ter atividades braçais. Outra coisa,
Dormir, ele é muito importante, porém, não o tempo todo. Tem gente que fica dormindo demais, tá? E o metabolismo fica muito diminuto, ou seja, ele reduz demais. Então você tem que dormir sim, mas um determinado ponto, não a mais do que precisa, tá bom? Quarto ponto, se tiver em jejum, você pode fazer atividades físicas leves. Tem gente que fala assim, eu estou em jejum, não posso fazer atividade física. Atividade física pesada, não. Claro que não, né? Pegar peso exagerado, lógico que não. Tu vai cair, vai desmaiar. Não é isso que eu tô falando. Mas atividades leves, você pode fazer. Você caminhar dentro da sua casa. Você, por exemplo, fazer até uma dança leve. Você fazer algumas atividades como até uma bicicleta, né? De forma leve, sem pôr no peso, né? Você pode estar fazendo, tá? Então, atividades leves você pode estar fazendo. Quinto ponto, abuse das terapias, tá? Ler, pintar, plantar, costurar, né? Tudo que é terapia é maravilhoso para enganar a mente. A mente não quer que você faça terapia, você tem que dominar a sua mente. Não, agora eu vou costurar. Não, agora eu vou tocar o violão. Agora eu vou tocar um teclado. Agora eu vou fazer uma pintura. Então, eu vou fazer uma leitura. Isso são atividades que substituem atividades ruins. Sexta coisa, largue os eletrônicos. Né? Os eletrônicos podem tirar o seu foco. Além de eletrônico ele ser um forte potencial de cargas positivas, ou seja, quando você está na frente do eletrônico, agora, por exemplo, estou em 2 monitores e a tela da câmera. Tá jogando prótons aqui na minha cara. Então eu tenho que largar isso aqui um pouco, né? Vá tomar um banho, vá para a natureza, vá fazer uma caminhada, porque senão esses eletrônicos, eles vão te dominar. Além de tirar o seu tempo, você vai ficar muito intertido, você não vai queimar calorias e etc. Então você tem que largar sim eletrônico. Sétimo ponto, invista em conversas, brincadeiras, se divirta, ria. Cara, as pessoas parou de conversar, né? Tá todo mundo no WhatsApp viciado. Cara, larga o WhatsApp, larga o celular, vá conversar, faça uma roda de amigo, conversa, conta piada, vai rir. Isso é uma terapia fenomenal, tá? As pessoas estão viciadas no celular demais. Precisamos largar um pouco o celular, porque a gente precisa enganar a nossa mente. O celular é a ferramenta mais poderosa da mente para te destruir. Vou repetir. O celular, se você deixar, é a ferramenta mais poderosa da mente para te destruir. Ela quer te destruir. Não deixe o celular ser uma ferramenta, né, maligna para te destruir. Você tem que usar o celular para trabalhar, para trabalhar para você, para desenvolver, para você ter desenvolvimento com ele. Agora, se o celular está sendo uma ferramenta de tropeço, joga até fora, cara, porque realmente a gente tem que tomar cuidado aí com o celular, tá bom? Oitavo, se puder, fique próximo da natureza, né? Vá para um sítio, vá para uma cachoeira, vá lá brincar com os cavalos, brincar com os animais, vá lá no lugar onde tem árvores, fique perto das árvores. As árvores são ricas em elétrons, né? Que precisa equilibrar as cargas positivas, que eu falei com vocês, isso é maravilhoso. Nono, um bom banho de chuveiro, de água fria, uma cachoeira é fenomenal, é uma terapia maravilhosa e vai deixar aí sua mente equilibrada. E décimo, cuidar de animais é um ótimo passatempo. Então passe um tempo com seus animais, vai passear com eles. Isso aí são tudo atividades que você pode fazer durante o jejum e vai garantir que você continue no jejum. CP, por que eu preciso enganar minha mente? Porque a mente quer que você quebre o jejum e você precisa do jejum. Se você não cuidar da sua mente, você não vai conseguir fazer o jejum. Simples assim. Beleza, CP, entendi. Eu preciso controlar minha mente para fazer o jejum. Não adianta nem eu começar o jejum se a minha mente estiver desequilibrada, se eu não tiver o foco. Perfeito. Por quê? Eu não vou conseguir continuar com o jejum. Simples assim. Como deve ser feito o jejum? Vem comigo que eu vou explicar. Primeira coisa muito importante. Antes de fazer o jejum, prepare-se com refeições nutritivas. Escolha alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas, ovos, abacate, legumes, arroz integral. Isso ajudará a manter a sua saciedade por mais tempo, ou seja, você vai ficar
com saciedade, ou seja, você vai segurar a sua fome, né, por mais tempo, beleza? Então, através de alimentação saudável. Então, sempre inicie o jejum com alimentação saudável. Evite açúcares, carboidratos simples que não prestam, né? Tipo batata frita, chocolate, etc. Eles causam picos de glicose seguidos de fome intensa. Então, tu come lá a batata frita, ele sobe a sua glicose e daqui a pouco tu dá uma fome lascada e tu não aguenta fazer o jejum, tá? Então, use carboidratos bons, tá? Ok? Escolha um dia tranquilo. Evite dias que você esteja com atividade física intensa ou com compromissos estressantes. O melhor dia para fazer jejum é o dia que você está em casa, tá? Evite o dia que você está lá trabalhando, resolvendo um monte de pepino, cheio de estresse, trabalhando físico. Isso não é momento de fazer jejum. O momento de fazer jejum é o momento que você está em casa, tranquilo, né? Pro lazer. Esse é o momento ideal de fazer o jejum, tá bom? Principalmente durante a noite, que é uma hora que a gente sempre está em casa, tá bom? Outra coisa. Durante o jejum de 24 horas, por exemplo, que é um jejum bem trabalhoso, bem difícil de alcançar, você precisa hidratar-se bem. Beba bastante água, chá, café, né? Os chás são maravilhosos porque eles têm sais minerais, né? Vários sais minerais que a gente precisa, né? Evite exercício intenso. Você tá de jejum? Não precisa fazer exercício intenso, cara. Tu não vai pegar barra de peso no jejum. Tu vai fazer coisa leve. Uma bicicletinha no leve. Tu vai fazer uma dança aeróbica do YouTube de leve. Coisas leves tu pode fazer, né? Terapias, pintar, né? Como costurar, tudo isso que é atividade leve você consegue fazer, tá? Durante o jejum também, observe o seu corpo. Veja como que você tá. Observe como o seu estado. Se sentir tontura, fraqueza, extremo mal-estar, interrompa o jejum com refeições leves imediatamente, tá? Se você sentir algum mal-estar, não continue o jejum, principalmente jejuns longos, tá? Então a gente vai falar dos tipos de jejum aqui. Então evite fazer jejuns longos se você não está se sentindo bem. Depois do jejum CP, o que eu preciso fazer? Bom, após o jejum você tem alguns cuidados também. Quebre o jejum com moderação. Tem gente que vai quebrar o jejum, vou para um churrascão com batata frita. Não é assim que quebra o jejum. O jejum você tem que quebrar de leve, para o organismo ir acostumando, né? As coisas acontecerem devagar. É tipo quando você vai descer no mergulho, você não desce sob pressão, e aí você tem que subir de leve também para o organismo acostumar. É tipo isso. Quebrar o jejum, ele tem que ser quebrado com moderação. Comece com algo leve, como frutas, um caldo, um ovo cozido. Evite alimentos pesados e muito gordurosos, tá bom? Isso aqui é muito importante. Não compense o tempo sem comer com uma refeição exagerada. Isso pode causar um desconforto digestivo. Ou seja, você está ali trabalhando com o jejum, os seus organismos estão trabalhando, fazendo a digestão bonitinha. Obrigado, parceiro. Ainda bem que você parou de comer, fechou a matraca para eu poder trabalhar. Aí o organismo está lá trabalhando. De uma vez tu senta uma pancada de uma comida violenta nele. Não é assim que faz, tem que ser devagar, tá bom? Isso aqui é a coisa mais importante do jejum. Antes, durante e depois. Bom, vou começar falando sobre o jejum iniciante. Eu tenho usado o jejum há algum tempo, tá? Eu estou usando o jejum iniciante, eu não fiz os avançados, ok? Já vou falar sobre os avançados. Eu estou com um jejum de 12, 14 e 16 horas. Tem algum tempo que eu faço esse. O jejum de 12 é o mais tranquilo, que quase todo mundo já faz naturalmente, que você faz durante o sono. Você está dormindo e está de jejum. Bacana? Então, eu vou falar desses jejuns e quais as vantagens. As vantagens não são melhores do que os de 24 horas, por exemplo, né? Não é. Mas a gente vai falar dessas vantagens aqui também. Então, vamos falar dos jejuns para iniciante que você pode usar e começar agora e ter vários benefícios. Bom, aí nós temos vários tipos de jejuns, né? Você já conhece os jejuns aí, você já deve ter feito jejum para exame de sangue, outras coisas, ou inclusive na religião a gente faz alguns jejuns por motivos espirituais, né? E então hoje eu quero falar dos jejuns de iniciantes, que seriam em jejum de 12 horas, 14 horas, 16 horas. Você pede isso tudo, mas vocês vão ver que é tranquilo. Bom, o jejum, quais são os benefícios do jejum?
esses jejuns de iniciantes, eles têm benefícios. É claro que não são tão bons como os de mais tempo. Por exemplo, 24 horas e 36 horas são muito melhores do que esse, né? Porém, ele tem alguns benefícios sim. Primeiro, ele melhora a sensibilidade à insulina. Por quê? A insulina é um agente que faz com que a glicose entre para dentro da célula. Porém, você tem tanta glicose, muita glicose, que a insulina não dá conta. Aí tem pouca insulina e aí ela trabalha no que ela dá conta, né? Aí quando você para de comer, a insulina vai começando a trabalhar melhor e vai jogando, né, as glicoses para fazer a respiração celular, né? Bom, o que mais que o jejum faz? Ele reduz a inflamação. Tem gente que faz o jejum, começa a emagrecer, as mãos ficam mais slinas, né? Tira toda a inflamação dos pés, dos braços, dos órgãos, né? Facilita muito a redução da inflamação. Facilidade para iniciar os jejuns mais longos, ou seja, quando você inicia com jejum curto, você já começa a preparar o caminho para fazer os jejuns longos, tá? Ajuda na pele, né? Ajuda na perda de peso, né? Principalmente se você combinar também com alimentação equilibrada, né? Aí você vai ter um jejum muito mais potente ainda, tá bom? Então são vários os benefícios que eu poderia estar falando aqui para vocês. Mas o maior benefício do jejum, né, seja ele para iniciante ou avançado, é que você vai dar tempo para o seu organismo a metabolizar as toxinas, metabolizar, né, as fontes de nutrição, e aí você dá tempo para os seus órgãos trabalhar. O grande problema quando a gente está comendo demais é que a gente não dá tempo para os órgãos trabalhar. Eles trabalham sobrecarregados, tá bom? O que mais que nós precisamos entender sobre jejum? O que comer e antes e depois do jejum? Para antes do jejum, você tem que usar alimentos como fibras, proteínas, legumes, verduras, carnes magras, tá? Grãos integrais. Evite carboidratos simples e ruins, né, como batata frita, chocolate, alimentos muito gordurosos que podem causar fome precoce. Comece com uma refeição leve e nutritiva. Por exemplo, no meu caso, eu uso granola. Eu faço a minha granola bem bacana, boto ali umas nozes, boto ali também um iogurte, boto ali um colágeno junto para ajudar. Eu uso frutas, ovos, iogurte, aveia, né? Evite exagero nos alimentos, tá? Isso é muito importante. Terceiro ponto muito importante das dicas. Se você for iniciar o jejum, você é iniciante, é uma ótima forma de começar a praticar o jejum intermitente. Então, quando você começa a praticar o jejum intermitente, por que ele chama intermitente? Porque você para uma refeição em um determinado período para você adquirir uma determinada ação. Por isso que a gente chama de jejum intermitente. Por exemplo, no jejum de 12 horas, que é aquele jejum que você começa 8 da noite e vai até 8 da manhã, 12 horas. Ele é um jejum intermitente porque ele parou durante a noite a parte que você está se alimentando, tá? Não pule refeições sem planejamento, hidrate-se bem, essa coisa é muito importante. Você está fazendo jejum de comida, não de líquido. Não pare de beber. Você vai beber água com sais minerais, né? Você pode pôr chás, você pode beber até mesmo sucos, tá? Não tem problema você tomar sucos desde que seja sem açúcar. Porque se você pôs açúcar, quebrou o jejum, tá bom? Então, utilize-se bem de líquidos, né? Isso é muito importante. Agora eu vou falar dos jejuns de 12, 14, 16 horas, que é um jejum muito comum, que muita gente faz. Bom, o jejum de 12 horas é aquele jejum que todo mundo quase conhece, né? Todo mundo pega ali 8 da noite, janta, e 8 da manhã faz o café da manhã. E dá 12 horas, né? Então, só come refeições durante o dia, manhã, tarde e noite. É um jejum muito bom, que ele é leve, né? Ele não é agressivo, ele é fácil de fazer, porque você durante a noite não vai comer nada, né? O organismo vai começar a trabalhar. E ele é muito bom porque ele tem uma adaptação inicial muito fácil, né? Você tem uma dificuldade baixa, porque praticamente o jejum está sendo feito à noite, e ele é indicado para iniciantes, tá? É um jejum muito legal, você pode fazer ele de 7 a 7, de 8 a 8 e de 9 a 9. Depende do horário que você toma o café da manhã, né? Eu tomo o café da manhã às 7 da manhã. Então, até 7 da noite você não come mais nada, tá? Chegou 7 da noite, você para de comer. 7 da manhã você volta a comer e aí deu 12 horas. Eu tomo café 9 da manhã. Então, você vai fazer o jejum de 9 a 9, né?
aí dá 12 horas, tá? Então depende do horário que você toma o café da manhã. É um jejum muito bom. Tem um jejum de 14 horas, que você vai fazer a contagem, dá 14 horas. Normalmente o jejum de 14 horas as pessoas fazem quando ela toma o café da manhã mais tarde, tá? E ela toma o café da manhã mais tarde e aí dá as 14 horas. Ou às vezes também não toma café da manhã para dar as 14 horas. Ele é moderado, ele tem uma atividade mais significativa, ele tem uma melhora no controle da insulina, aumenta a forma de queima de gordura, ele pode melhorar o humor também, melhora o sono, melhora as suas ideias. Tem gente que faz o jejum de 14 horas, diz que tem novas ideias, a mente fica trabalhando mais eficiente, né? E então é indicado para pessoas intermediárias, tá? Então, pessoas que querem iniciar o jejum, é mais interessante você iniciar com 12, depois tu vai para 14 horas. Porque 14 horas é bem mais horas do que 12, né? 2 horas a mais. Bom, agora dos jejuns de iniciante, o melhor que tem é os de 16 horas, tá? Por que o de 16 horas é melhor? Porque você vai tirar uma refeição, né? No meu caso, hoje eu fiz um jejum de 16 horas. Eu comi até 8 da noite, tá? E só almocei no dia seguinte. Então deu 16 horas, tá? O meu organismo ficou sem nutrientes, dando tempo para ele trabalhar. Ele é muito elevado, tá? Ele é bem mais elevado do que o de 14, porque ele só tem 2 refeições. Ele tem uma atividade profunda de autofagia, então ele começa assim a destruir células ruins, produtos tóxicos, né? Até mesmo queimar gorduras, às vezes queima até gordura localizada, melhora acentuada aí do humor, do controle da insulina, né? Do consumo da gordura. Ele tem uma adaptação boa, né? E ele é praticamente obrigatório para quem quer fazer jejuns maiores. Então, se você quiser fazer um jejum de 24 horas, por exemplo, você tem que passar pelo 16, porque você não vai conseguir fazer o de 24 horas se você não estiver acostumando. Então, é bem simples, né? Para você chegar nos jejuns mais avançados, tu tem que começar com os mais leves. 12, 14, 16 horas para você conseguir dar esse salto de 24 horas, tá? Esses são os jejuns de iniciante. CP, eu não consigo fazer jejum, o que eu posso fazer? Começa com de 12, cara. Tu faz 3 refeições durante o dia, dando um intervalo entre essas refeições, né? Lembra sempre, você não pode comer uma atrás da outra. Tomou café, espera 5 horas, almoça. Almoçou, espera 5 horas e faz a sua janta leve lá. Esse é o jejum de 12 horas. É maravilhoso, eu fiz muito tempo esse jejum. Eu fiz ele mais de 4 anos, esse jejum. E emagreci muito com ele, tá? É maravilhoso, tá? Só que ele ainda é para iniciante. Ele não é um jejum avançado, tá? O ideal é você chegar no de 16 horas, tá? Você vai tirar uma refeição, né? Uma das refeições. Você, por exemplo, pode tirar o café da manhã, como eu fiz. Ah, não, CP, eu gosto do café da manhã. Para mim, o café da manhã é o café mais importante. Então, você deixa o café da manhã, deixa o almoço e tira a janta, né? Por exemplo, né? Você pode fazer assim, né? Isso depende também do seu estilo de vida, em que área que você trabalha. Isso você vai fazer de acordo com o que você pode fazer, né? Então, o jejum de 16 horas é simplesmente deixar 16 horas sem você comer, tá? Esse que é o jejum de 16 horas. Eu já fiz jejum de 18 e 24, tá? E já vou falar sobre eles também. CP, então, esses jejuns de 12, 14, 16, até 18 horas, eles são bons? São bons, ajuda demais. Você está dando um tempo valioso para o seu organismo metabolizar os nutrientes. Bacana. Tá, pessoal, mas é a partir das 24 horas que o jejum se torna violento, tá? Eficiente demais. CP, o que um jejum de 24 horas vai fazer, tá? Vamos lá, vou explicar para vocês. Primeira coisa que o jejum de 24 horas vai trazer de benefício para você. O corpo começa a usar ácidos graxos como principal fonte de energias, especialmente para músculo e fígado, né? Então, o que acontece? A principal fonte de energia do nosso organismo, como eu disse para você, é a glicose, glicogênio. Glicogênio é um conjunto de glicose. Tá, o que acontece? Vai acabar a glicose, vai acabar o glicogênio. Então vai ter que consumir o quê? Vai ter que consumir outra coisa, porque as células precisam respirar, precisa de moléculas para queimar, para fazer energia, ATP, né?
Então, o que, que o corpo vai fazer? De vez ele comer glicose, porque a glicose já está acabando. Ele vai comer ácidos graxos, né, que são lipídios, né, e vão gerar energia e os músculos e fígados vão trabalhar muito mais eficientes, né? Imagina você que você está num lugar de trabalho, né, onde tem muita coisa para fazer, né? O corpo humano é como se fosse uma área de mineração. Você tem 100 funcionários para fazer um furo de uma rocha. Só que a rocha é grande. E aí os trabalhadores vão trabalhar em excesso. Só que você não está dando tempo para eles trabalhar. Você está chicote, trabalha. E eles não conseguem trabalhar eficiente. Quando você pega esses funcionários e dá mais tempo, jejum, ele vai começar a trabalhar mais eficiente e o resultado é mais eficiente. Simples assim. Segunda coisa que o jejum de 24 horas fala. O cérebro, ele passa a utilizar os corpos cetônicos derivados da gordura como combustíveis alternativos à glicose. O cérebro é um órgão, né, juntamente com os seus aditivos, né, que são a coluna vertebral, os neurônios, etc. Eles consomem glicose, tá? Porque a glicose é a primeira fonte de energia. Quando você esgota a glicose, o que ele vai fazer? Ele precisa trabalhar. Não tem glicose, ele vai pegar o quê? Corpos cetônicos, que são gorduras boas, e ele vai começar a trabalhar em cima dessas gorduras. E aí ele vai ter um combustível ótimo, que são gorduras saudáveis, né? E aí ele vai então ter esse combustível alternativo e vai trabalhar mais eficientemente, tá? Então o cérebro vai começar a trabalhar com mais eficiência, de tal forma que tem gente que fala que quando faz o jejum de 24 horas, as ideias começam a aparecer. O cérebro está na sua potência máxima, ele está funcionando no máximo. Então as pessoas parecem estar mais eficientes psicologicamente. Da sua inteligência multiplica, tá? O que mais que acontece quando a gente faz o jejum de 24 horas? Autofagia, né? Esse é um processo de limpeza celular em que as células danificadas são recicladas, promovendo renovação e proteção contra doenças. O que é autofagia? Auto, a si mesmo, né? Consumindo células de si mesmo, ou seja, aquelas células que são tóxicas, né? Então, vou supor que você, por exemplo, está com 100 glicose. A glicose acabou, porque você deu tempo do organismo metabolizar a glicose. Beleza? Vai sobrar aquela gordurinha ali localizada, hein? Vamos queimar ela. Autofagia. Vai começar a limpar as toxinas. Tá cheio de toxinas seu organismo. Aí começa a fazer a autofagia e a limpeza geral do organismo, tá? Por isso que o jejum é bom, porque ele vai começar a consumir aqueles excessos que você devia ter consumido, mas você não deu tempo para o organismo consumir, tá? Então vai fazer autofagia. Quarta coisa que um jejum de 24 horas vai provocar: melhora da sensibilidade à insulina, podendo haver benefícios para os controles glicêmicos, especialmente pessoas com resistência à insulina. Por exemplo, diabéticos. O que é um diabético? A pessoa tem muita glicose no sangue e a insulina é pouca, então não produz insulina e o sangue fica melado. É isso que é diabetes. E aí o organismo começa a dar problema por causa dessa quantidade excessiva de glicose. Quando tu faz o jejum, o organismo vai comendo a glicose e vai tirando a glicose do sangue. E a insulina vai começar a ser trabalhada de forma eficiente, vai sobrar a insulina e ela vai jogando as glicoses para a célula fazer a respiração celular. E aí vai comendo as glicoses até acabar com tudo, tá? É isso que é essa melhora da sensibilidade da insulina. Quinto ponto, redução da inflamação. Estudos indicam que o jejum pode reduzir marcadores inflamatórios, contribuindo para a saúde geral. Sabe as inflamações que a gente tem externas e internas? Que inflamação, ela não acontece só externamente, né? Você fala, o meu pé está inchado, a mão está inchada. Não, a inflamação acontece internamente também. Então, quando você faz jejum, você diminui a quantidade de inflamações. Sexto ponto, fortalecimento da imunidade. O jejum pode estimular a regeneração de células do sistema imunológico. Então, o que acontece? Quando você está alimentando demais, você abre uma porta, né, de entrada para agentes nocivos do organismo e não dá tempo do sistema imunológico trabalhar para te defender. Quando tu faz o jejum,
tu diminui a porta de entrada de agentes tóxicos e aí o sistema imunológico trabalha mais eficientemente. CP, o jejum de 24 horas é o melhor? Não. Tem jejuns melhores, tá? Tem um jejum de 36 horas. CP, 36 horas é o quê? Um dia e meio. Então, se você começar o jejum de manhã, tu vai ficar até o outro dia de manhã, mais 12 horas até a noite. Então, seria um dia e meio. Seria um dia inteiro, mais meio dia do outro dia, tá? Esse é o jejum de 36 horas, tá? Esse é um jejum mais difícil. Eu não recomendo ele para iniciantes, nem o de 24, nem o de 36, porque ele é um jejum avançado. Tem que estar com a mente preparada, você tem que estar num dia bom, um dia em que você não esteja trabalhando, um dia que você esteja tranquilo, preparado, né, e com as ferramentas necessárias para fazer esse jejum. Mas ele feito corretamente, sem vacilos, cara, ele é uma ferramenta poderosa. Vou explicar para vocês o que você ganha com o jejum de 36 horas. Bom, no jejum de 36 horas, cara, você começa a flutuar. É isso que acontece. A máquina do seu organismo começa a trabalhar, parece um vapor, uma máquina a vapor. Tudo começa a funcionar bem, né? Todos os seus órgãos estão no máximo de eficiência. O que vai acontecer no jejum de 36 horas? Metabolismo e energia, né? O glicogênio já acabou. Não tem glicose mais para queimar. Queimar já queimou tudo, né? Após as 24 horas, o corpo consome as suas reservas de glicogênio quase todas. A forma armazenada de glicogênio, para quem não serve, é a forma armazenada de glicose no fígado, tá? Agora vai começar a queimar as gorduras. Queima de gordura intensificada, né? O organismo passa a usar ácidos graxos como a principal fonte de energia, aumentando a produção de corpos cetônicos para alimentar o cérebro. Ou seja, na hora que você está em 36 horas de jejum, o organismo acabou com as glicoses, não tem mais glicose, não tem glicogênio, ele vai atacar proteínas e ele vai atacar ácidos graxos, né? E aí o cérebro vai estar funcionando em alta eficiência, suas ideias vão brotar, você vai ter alta eficiência de metabólica e psicológica ao mesmo tempo, tá? O que mais que vai acontecer? Regeneração celular e hormônios, né? Autofagia ativa no máximo, a autofagia vai começar a comer tudo que é tóxico, tudo que é ruim do seu organismo, a autofagia vai começar a fazer, né? Esse processo de limpeza celular se intensifica, eliminando células danificadas e promovendo a renovação celular. Só para você ter ideia, quando você faz um jejum de 36 horas, a chance de você eliminar câncer é grande, tá? Porque uma célula defeituosa ela pode ser eliminada nesse período, tá? Aumento de hormônios de crescimento, GH, pode ocorrer aumento de até 5 vezes o nível de GH. Então, favorece a preservação da musculatura e a regeneração tecidual. Então, é maravilhoso para que você quer ganhar massa muscular, perfeito, né? Redução de insulina, os níveis de insulina caem porque, né, praticamente a glicose do seu sangue vai ser eliminada, todas vão para a célula, então a sua insulina vai ficar super efetiva no trabalho contra a glicose e glicogênio, tá bom? Mas não é só isso, função cerebral é o foco, né? Então nesse momento os neurônios estão trabalhando no seu máximo. Você vai ter uma clareza mental, muitos relatam melhora na concentração, no foco devido ao uso dos corpos cetônicos como combustível cerebral. Estimula o BNF, o fator nucleofídico derivado do cérebro, que favorece plasticidade neural e pode ser estimulado, né, também as neurosintese, né, que é chamado as conduções dos neurônios, tá bom? Então, um jejum de 36 horas é como se fosse uma Ferrari do jejum. O dia que você fizer um jejum de 36 horas, cara, tu volta voando, mas volta voando. Seu corpo trabalha em eficiência total. Olha como que pode, né? Eu não sabia disso. A gente tirar comida, a gente favorece o nosso organismo. Que legal, né? Jejum de 36 horas. Depois nós temos um jejum mais eficiente. Esse jejum, ele é um jejum mais difícil. Eu recomendo que você faça ele. Nunca faça esse jejum de 48 horas sozinho. Tenha sempre uma pessoa do seu lado, uma pessoa te acompanhando. Conheça você mesmo. Se você vê alguns sintomas, pare de fazer o jejum. Então, ele é um jejum maravilhoso, que vai deixar você voando. Só que é o seguinte,
ele tem que ser feito com cautela, tá? Vamos explicar o que acontece no jejum de 48 horas, 2 dias. Bom, quando você faz um jejum de 48 horas, praticamente o glicogênio que existia acabou. Não tem mais reserva de glicose no seu organismo. As reservas de glicose armazenadas no fígado, no músculo, se esgotam, forçando o corpo a buscar energia da gordura. Então, se você quer eliminar, sabe aquela gordura do fígado? Jejum de 48 horas. Produção de corpos cetônicos, o fígado converte ácidos graxos em corpos cetônicos que vão ser usados nos cérebros, que pode alimentar o cérebro e outros tecidos. Aumento da lipólise, né, que é a quebra de gordura, se intensifica, favorecendo a perda de gordura. Autofagia alta, né? A autofagia vai estar no alto. Corpos ativa o mecanismo de limpeza celular, eliminando estruturas danificadas e produção de renovações de células boas. Redução de inflamação, estímulo de hormônio do GH vai ter mais de 5 vezes mais eficiente, clareza mental e fator de neutrófilo derivados do cérebro vai estar agindo no máximo. Então, em 48 horas de jejum, cara, seu organismo vai parecer uma máquina movida a energia nuclear. Vai estar funcionando no máximo. Todas as suas atividades vão estar no máximo, seu cérebro no máximo, o fígado, o intestino funcionando com o metabolismo no máximo, tudo sendo consumido, produzido no máximo, né? Claro que lembrando que você está ingerindo água, tá? Nesses jejuns eu não estou falando de água. A água de todo dia, toda hora você vai estar bebendo. Inclusive, um golinho aqui, ó, de água. Né? O líquido a gente tem que beber. Se possível, chá. Porque o chá, ele tem sais minerais e você vai ficar de boa. CP, esse é o melhor jejum de todos? Não. O melhor jejum de todos é o jejum de 72 horas, tá? Jejum de 72 horas, né? Dá 48 mais 24, né? Então serão 3 dias. É o jejum de 72 horas. Entretanto, o jejum de 72 horas, ele não pode ser feito sem um acompanhamento médico, tá? Você tem que ter um respaldo médico. Ele é o melhor jejum de todos, só que você tem que se conhecer muito. Você tem que conhecer você mesmo, saber se alguma coisa está fora do normal para você não correr riscos, tá? Então, não correr riscos desnecessários. Ele é o melhor jejum, mas tem que ser feito com cautela. Bacana? No jejum de 72 horas, você já não tem glicose, você não tem glicogênio, a sua autofagia está no máximo, toda a toxina que sobrou vai estar sendo eliminada, células defeituosas vão estar sendo eliminadas, você vai ter uma redução eficiente de inflamação, né? Preservação muscular, sua musculatura vai estar sempre trabalhando com GH no máximo, você vai ter muito eficiência no consumo de eletrólitos, né? Você vai ter autofagia no máximo, todas as células excessivas, né? Todas as gorduras localizadas vão ser consumidas, você vai emagrecer demais, tá? Emagrecer demais. Um jejum de 72 horas, dependendo de como você faz, ele pode perder até 3 quilos, 4, 5 quilos de uma vez, tá? Então é o melhor jejum dos dias, de todos. Como eu disse para você, ele tem que ser feito com cautela, tá? Então, minha dica para você, comece com os jejuns de iniciante. 12, 14, 16. Depois, um dia que você estiver bem tranquilo, se principalmente naquele dia que você estiver visitando um sítio, não precisar fazer trabalhos físicos, você ficar bem de boa, tenta fazer o jejum de 24 horas, tá? E observe você mesmo, se conheça, veja se tem alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, pare o jejum com refeições leves. Estando ok, termine o jejum de 24 horas, tá bom? E os outros jejuns de 36 horas, é interessante você fazer sendo acompanhado por alguém, por um parente, etc. Na parte de alimentação, evite alimentos industrializados, tá? Eu já fiz um vídeo sobre câncer. A chance de você pegar câncer é mais em alimentos industrializados, enlatado, né? Coisa que tem conservante, etc. Né? Evite carboidratos ruins, como batata frita, né? Hambúrguer, chocolate. Invista em carboidratos saudáveis, né? Os vegetais, frutas e etc. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se você quiser também iniciar nos jejuns, saiba que é uma caminhada maravilhosa.
vai fazer você emagrecer com toda certeza, né? Se você fizer o jejum de 16 horas todos os dias, tá? Todos os dias, você vai estar ficando super eficiente, suas células vão trabalhar bem, né? Os seus órgãos vão trabalhar melhor ainda, você vai regular sua insulina, vai diminuir a chance de diabetes, né? Vai ser maravilhoso, né? O jejum de 16 horas. Se você não conseguir, faça o de 12, né? E um dia que você estiver mais tranquilo, faça os 16, 18 até 24 horas, que é a minha dica aí para vocês. Cara, entendeu como é que funciona o jejum intermitente e como que deve ser feito? Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, queridão!